Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então a resolução das questões que já caíram no Enem e nos vestibulares sobre a função do primeiro grau. Vamos fazer aqui a questão número 6 até a questão número 10, beleza? Na aula anterior, a gente resolveu da número 1 até a número 5. Inclusive essa aula, caso você não tenha assistido ela, pode assistir clicando nesse link, assista a aula que vai da número 1 até a número 5 e depois vem aqui, acompanhe da número 6 até a número 10. Outra coisa, pessoal, o arquivo que contém essas 10 questões em PDF, você pode baixar nesse link, pode baixar, imprimir, resolver ou simplesmente acompanhar a resolução das questões aqui no site, no canal Mais Matemática. Beleza? Vamos começar? Vem comigo aqui, ó. Então vamos à sexta questão. Universidade Federal do Paraná diz o seguinte: numa expedição arqueológica em busca de artefatos indígenas, um arqueólogo e seu assistente encontraram um húmero, tá? Um húmero que é um dos ossos do braço humano. Sabe-se que o comprimento desse osso permite calcular a altura aproximada de uma pessoa por meio de uma função do primeiro grau. Ou seja, gente, de acordo com o comprimento do osso, é possível estimar a altura aproximada de uma pessoa. Ok? E essa função, gente, que vai poder estimar, é dada por uma função do primeiro grau. Aí o item A diz o seguinte: determine essa função do primeiro grau, sabendo que o húmero do arqueólogo media 40 centímetros, tá? Então, o húmero do arqueólogo media 40 centímetros e a sua altura era 1,90. Enquanto que o húmero do seu assistente, tá? O húmero do assistente media 30 centímetros e a altura do assistente era de 1,60. Beleza? Vamos fazer aqui embaixo, ó. Item A. Então vamos lá. Ó. A gente sabe que uma função do primeiro grau, ela tem esse formato. F de x é igual a A vezes o x mais o b. Beleza? Agora é o seguinte, como a gente está tratando a respeito de altura, vamos trocar aqui o F pela letrinha H. Ou seja, a altura em função do x, que no caso vai ser o comprimento desse osso, do húmero, né? É igual a A vezes o x mais o b. Como ele está querendo descobrir a função do primeiro grau que determina essa altura, o que a gente tem que fazer? Nós devemos procurar o valor deste A e o valor deste B. Este A aqui, ó, é chamado de coeficiente angular, como a gente já viu, enquanto que o B é o coeficiente linear. Então, vamos atrás do A e atrás do B para a gente conseguir determinar. Vamos descer um pouquinho aqui, ó. Mais ou menos aqui assim tá bom. Aí, olha só. Em relação ao arqueólogo, ele diz o seguinte, que o húmero media 40 centímetros e a altura do arqueólogo era de 1,90. Então, olha só. A altura do arqueólogo, quando o húmero, o seu osso do braço, media 40 centímetros, a altura do arqueólogo é 1,90. Mas, pessoal, é o seguinte, ó, 1,90 está em metro. O número está em centímetros. Coloque aqui tudo em centímetros, beleza? Ou seja, se aqui é 40 centímetros, 1,90 é a altura do arqueólogo, então 190 centímetros. É a mesma coisa que 1,90 metro. Beleza? Em relação ao seu assistente, o que a gente tem? Que o número dele media 30 centímetros, ou seja, a altura do assistente com o número de 30 centímetros, é de 160 centímetros, ou seja, 1,6 metro. Então, 160 centímetros. Aí é o seguinte, pessoal, vamos começar aqui, ó, pela altura do arqueólogo. Quando o braço dele, o osso do braço dele, o húmero, media 40 centímetros, a sua altura é 190. Então, vá na função h e aonde tem o x, coloque 40. Então, olha só como é que vai ficar. A altura, então, h de 40 é igual a A vezes o x, ou seja, A vezes 40. Isso aqui dá 40A, somado com o B. E essa altura aqui, ó, a gente sabe que deu 190. Então, h de 40 é igual a 190. Beleza? Agora, em relação ao assistente, ó, mesma coisa. Vá na função h e no lugar do x agora coloque 30. Então, h de 30 é igual a 30 vezes o A, ou seja, 30A mais o B.
E a gente sabe que essa altura h de x é igual a 160, ou seja, igual a 160. Beleza? Agora repare o seguinte, pessoal. Nós estamos aqui com duas equações e duas incógnitas. O que a gente pode fazer? Vamos multiplicar essa equação aqui de baixo. Vamos multiplicá-la por menos 1. Porque na multiplicação por menos 1, nós vamos trocar o sinal de todos os elementos dessa equação aqui. E quando a gente somar as duas equações, olha o que vai acontecer aqui. Olha só. Multiplicando por menos 1, aqui vai ficar menos 30a. Então, 40a menos 30a, ficamos com 10 vezes o a. Agora que nós temos o b, ficou com menos b. Menos b com mais b, cancelamos o b. Por isso que nós multiplicamos por menos 1. Beleza? Isso aqui é igual a 190 menos o 160. Aqui nós vamos ter, então, 30. Ou seja, o a será igual a 30 dividido por esse 10. O a é igual a 3. Beleza? Agora, pessoal, para descobrirmos o b, o que a gente vai fazer? Vamos aqui em qualquer uma das duas equações, tá? E no lugar do a, coloque o valor 3. Ou seja, será 40 vezes o a, 40 vezes o 3, somado com o b. E isso aqui é igual a quanto? Igual a 190. Aí, 40 vezes o 3, isso dá 120. Passa lá para o outro lado, trocando o sinal negativo, então, né? Então, o b será igual a 190 menos o 120. Dessa forma, o b será 190 menos 120. Aqui será, então, 70. Descobrimos o b também. Então, pessoal, nesse item A, como ele está pedindo a função que determina a altura, nós vamos ter, então, que a função h de x é dada por a vezes o x, ou seja, 3, né? 3 vezes o x, somado com o b. E o b vale 70. Ok? Então, daqui, a função que determina a altura em função do valor, do tamanho do número. Beleza? Vamos descer um pouquinho e vamos ver o que diz aqui o item B. Olha só o que diz aqui. Então, item B, olha só. Se o número encontrado no sítio arqueológico media 32 centímetros, qual era a altura aproximada do indivíduo que possuísse osso? Pessoal, agora nós temos aqui a medida do húmero. Com a medida do húmero, a gente pode achar a altura aproximada só substituindo, então, nessa função. Então, a altura da pessoa que possui um húmero de 32 centímetros será aproximadamente igual a quanto? Será 3 vezes o 32 somado com o 70. 3 vezes o 32, isso aqui dá 96 somado com 70. Ou seja, 96 somado com 70, 166 centímetros. Ou seja, 1,66 m. Beleza, pessoal? E aí, pessoal, tranquila a questão? Repare o seguinte, quando ele pergunta para determinar a função, no caso da função no primeiro grau, o que a gente tem que fazer? Devemos descobrir o a, que é o coeficiente angular, e o b, que é o coeficiente linear. Para isso, gente, se a gente tiver dois valores conhecidos, no caso a gente tinha que h de 40 era igual a 190 e h de 30 é igual a 160. Com esses dois valores conhecidos, a gente transforma essa questão em um sisteminha com duas equações e duas incógnitas e achamos aí o valor do a e do b e, consequentemente, o valor da função, o formato da função. Beleza, pessoal? Vamos aqui à questão número 7 da Fundação Getúlio Vargas. Diz o seguinte, nos últimos anos, o salário mínimo tem crescido mais rapidamente que o valor da cesta básica, contribuindo para o aumento do poder aquisitivo da população. O gráfico abaixo ilustra o crescimento do salário mínimo e do valor da cesta básica na região Nordeste a partir de 2005. Então tá aqui o gráfico, tá? Vamos descer um pouquinho aqui, até que assim tá bom. Vamos ver o que diz aqui embaixo. Suponha que, a partir de 2005, as evoluções anuais dos valores do salário mínimo e dos preços da cesta básica na região Nordeste possam ser aproximados mediante função polinomial do primeiro grau. Olha aqui, gente, a função do primeiro grau. F de x igual a ax mais b, em que x representa o número de anos transcorridos após 2005. Olha só, gente, o eixo x aqui
não representa o ano 2005, 2006, 2007. Ele está colocado aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, representando a quantidade de anos após 2005, tá? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 são os valores do eixo X. Agora, o que diz o item A aqui, ó. Determine as funções que expressam os crescimentos anuais dos valores do salário mínimo e dos preços da cesta básica na região Nordeste. Então, nós temos que vir no gráfico aqui, ó, e através dessas informações encontrar a função aqui, ó, do salário mínimo e a função que expressa essa reta que é da cesta básica. Pessoal, vamos lembrar que a função do primeiro grau, então, como foi dito, ela tem esse formato aqui, ó, A vezes o x mais o b. Então, para descobrirmos qual é a função, nós temos que descobrir, então, o valor do a, que é o coeficiente angular, e o valor do b, que é o coeficiente linear. Para isso, pessoal, vamos começar aqui, ó, com essa reta que representa o salário mínimo, beleza? Repare o seguinte, essa reta tem dois pontos bem determinados aqui. Esses dois pontos vão nos ajudar a calcular a função que representa esse gráfico. Repare o seguinte, ó, o b nada mais é do que o coeficiente linear. E o coeficiente linear informa onde o gráfico, ou seja, a reta, cruza o eixo y. Então, aqui nós vamos ter o b, nesse valor aqui, ó, o b da função referente ao salário mínimo. Vamos substituir? Então, para o salário mínimo, o b vale quanto? Vale aqui, ó, 300. Então, no lugar do b, 300. Agora, temos que descobrir o a. Pessoal, o a é o coeficiente angular. O coeficiente angular pode ser descoberto da seguinte maneira. ΔY dividido por ΔX. Ferreto, como assim ΔY dividido por ΔX? Pessoal, nós temos aqui, ó, dois pontos, beleza? A gente pode tranquilamente aqui, ó, traçar isso daqui, ó, formando um triângulo, e a gente vai ter a variação no y e a variação no x. Aqui assim, ó, nós vamos ter o ΔY. Qual é a variação no y referente a esses dois pontos aqui? Qual foi a variação, gente? Bom, repare que aqui nós temos o y valendo 300, enquanto que aqui, ó, o valor ali no quinto ano, o valor foi de 510. Ou seja, de 300 para 510, o ΔY foi exatamente 210. Beleza? Agora, em relação ao ΔX, a variação aqui no eixo x, ó, pessoal. O ΔX variou do 0 e foi até quanto? Até o 5. Ou seja, o ΔX é igual a 5. Então, substituindo ali, ó, nós vamos ter o seguinte. ΔY, então, é 210 dividido pelo ΔX, que é 5. 210 dividido por 5, o resultado é 42. Então, o nosso A, o coeficiente angular aqui, ó, será 42 vezes o x, né? Vezes o x. Isso aqui, no caso, é a função do salário mínimo. Vamos fazer assim, então, ó, S em função do x. Agora, pessoal, vamos apagar um pouquinho aqui, ó, e vamos fazer a mesma conta, a mesma ideia para o gráfico que representa aqui, ó, a cesta básica. Beleza? A cesta básica, então, vamos fazer a função C em função do x, tá? Primeiramente, vamos calcular o b, ou seja, somente olhar aqui, ó, aonde corta o eixo y. Aqui nós temos o valor do b, ou seja, o coeficiente linear da cesta básica. Ele vale quanto? 154. Então, podemos colocar aqui, ó, 154. Agora, qual o valor do a, o coeficiente angular? Da mesma forma, pessoal, ó, o coeficiente angular pode ser calculado como sendo ΔY dividido pelo ΔX. Agora, em relação a esses dois pontos aqui, ó, este e este, nós temos também da mesma forma aqui, ó, a ideia do triângulozinho. Tá? Você pode fazer isso aqui de cabeça, tá? Nós vamos fazer aqui só para você perceber. Ó. Aqui nós vamos ter o ΔY e aqui nós temos o ΔX. O ΔY, pessoal, o y está variando de 154 até 184. Ou seja, essa diferença 154 para 184, a variação é de 30. Agora, em relação ao ΔX. O ΔX, a variação é a mesma. Vai de 0
até 5, ou seja, ΔX é igual a 5. Então, substituindo aqui, ó, ΔY igual a 30, dividido pelo ΔX, que é igual a 5. 30 dividido por 5, o A, então, é igual a 6. Então, nós vamos ter o 6 vezes o x somado com 154. Pessoal, está aqui o item A, ó, as duas funções sendo representadas. Beleza? Agora vamos ao item B. Diz o seguinte, ó, em que ano, aproximadamente, um salário mínimo poderá adquirir cerca de 3 cestas básicas? Ó. Um salário mínimo adquirir 3 cestas básicas na região Nordeste. Então é o seguinte, pessoal, para isso, então o item B aqui, ó, o salário mínimo deve ser igual ou maior, né, a 3 vezes o número, o valor, no caso, da cesta básica. 3 vezes o C. O que nós vamos fazer? Substituir. Então, no lugar do S, vamos colocar a função que representa o salário mínimo, que é 42 vezes o x, mais o 300. Isso aqui é igual a 3 vezes a função que representa a cesta básica, ou seja, 3 vezes, abre parênteses, né? 6x mais 154. Tá aqui, ó. Beleza? O que acontece agora? Esse 3 aqui, ó, vai fazer a distributiva, ó. Vai pular aqui e ali, ó, vai fazer a multiplicação distributiva. E nós vamos ter o quê? 42 vezes o x, somado com 300, isso é igual a 3 vezes 6x, 18x. 3 vezes 154, isso aqui dá quanto, gente? 462. Agora, passe esse 18x aqui, ó, lá para o lado esquerdo, nós vamos ficar, então, que 42x menos 18x, esse valor aqui, ó, é igual a 24x. Agora, passa o 300 lá para o lado direito. 462 menos 300, 162. Esse 24 está multiplicando, ele desce dividindo. Então, nós vamos ter o quê? Que o x é igual a 162 dividido pelo 24. Pessoal, quanto é que dá isso? Vamos pegar a calculadora aqui, ó, facilitar. 162 dividido por 24, isso dá 6,75. 6,75 é o que, gente? É o valor do x. Esse x, pessoal, representa a quantidade de anos após 2005, como a gente viu aqui. Aí é o seguinte, ó, o x igual a 6,75, temos que pensar assim, ó. Se aqui está o 6 e aqui está o 7, o 6,75 está aqui, ó. Beleza? Então, a pergunta, repara aqui embaixo, ó. Dê a resposta aproximando o número de anos após 2005 ao inteiro mais próximo. Repara, pessoal, o seguinte, ó, se nós aproximarmos aquele valor para 6, a gente vai ter um salário mínimo que não vai ser 3 vezes maior do que o valor da cesta básica. Então, nós temos que prolongar esse valor do x para 7. Aí sim a gente vai conseguir, com o salário mínimo, comprar 3 cestas básicas. Então, pessoal, como ele pergunta aqui, ó, o inteiro mais próximo é 7. Então, a resposta do item B, 7. Vamos descer aqui, ó, e vamos para a questão número 8, que diz o seguinte. Olha só. Luísa possui uma pequena confecção artesanal de bolsas. No gráfico abaixo, a reta C representa o custo total mensal. Então, aqui nós vamos ter a reta C, ó, representando o custo. Beleza? Com a confecção de X bolsas e a reta F representa o faturamento. Então, a reta F aqui em cima vai representar o faturamento. Ok? Continuando. Mensal de Luísa com a confecção de X bolsas. Então, está aqui o gráfico e diz o seguinte. Com base nos dados acima, é correto afirmar que Luísa obtém lucro se e somente se vender no mínimo, ou seja, quantas bolsas aqui. Agora, quando é que a Luísa vai obter o lucro? Quando o faturamento for maior do que o custo. Beleza, pessoal?
Então agora é o seguinte, pessoal, nós temos aqui o plano cartesiano e as duas retas representam aqui o custo e o faturamento. Se são retas, elas podem ser representadas por função do primeiro grau, né? F de x é igual a vezes o x mais o b. Agora, em relação ao custo, ou seja, o custo em função do x, ou seja, o número de bolsas. Como é que fica essa reta aqui? Repare o seguinte, ó, nós temos aqui o b, que é chamado de coeficiente linear, e o nosso a é o coeficiente angular. O b informa exatamente onde o gráfico cruza o eixo y. Em relação ao custo, ó, o nosso b, então, está sendo 10, porque o gráfico está cruzando aqui o eixo y exatamente no y igual a 10. Então, o b, podemos colocar o 10. Agora, em relação ao a, pessoal, lembra que a gente fez antes? Ó, o a nada mais é do que ΔY dividido por ΔX. Em relação à reta do custo, o que a gente tem ali? Ó? Nós temos este ponto aqui bem definido e este ponto aqui bem definido. Beleza? Se nós imaginarmos aquele triângulo ali, que ajuda bastante, né? A gente vai ter aqui, ó, a variação em y e aqui nós vamos ter a variação em x. Beleza? Agora é o seguinte, em relação ao y, ó, o y está variando de 10 até 810. Concorda comigo que a variação aqui foi de 800? Ok? Agora o ΔX. O ΔX está variando, então, de 0 até quanto? Até o 100. Ou seja, o ΔX, a variação é 100. Então, nós vamos ter que o ΔY é dado por 800 e o ΔX é dado por 100. Efetuando a divisão, ó, corta, 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 corta. 8 dividido por 1, resultado é 8. Ou seja, o a, o coeficiente angular, é 8. Então, 8 vezes o x, nós escrevemos aqui. Ó. Beleza? Então, nós temos aqui a função que representa o custo. Ok? Vamos apagar um pouquinho agora, ó, e vamos fazer tudo isso daí agora em relação ao faturamento. Repara que o faturamento aqui, ó, então nós vamos ter, ó, faturamento em função do x será o seguinte. Em relação ao faturamento, o gráfico está cruzando o eixo y exatamente no zero. Então, o coeficiente linear é igual a zero. Pessoal, olha para mim aqui, ó. Lembra que quando o gráfico cortar a origem, nós temos um caso especial, um caso particular da função do primeiro grau, que é chamada de função linear. Então, quando o gráfico cruzar a origem, nós temos uma função linear, ou seja, o b, que é o coeficiente linear, é sempre igual a zero, beleza? Então, ou o gráfico vai ser crescente, ou o gráfico vai ser decrescente. O formato dessa função é somente f de x igual a vezes x. Se o a for positivo, ou seja, o coeficiente angular positivo, reta crescente. Se o a for negativo, coeficiente angular negativo, nós vamos ter uma reta decrescente. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Para descobrirmos, então, o coeficiente angular aqui, ó, da reta que representa o faturamento, só vamos analisar aqui a variação no eixo x e a variação no eixo y. A variação em y, ó, pessoal, está indo de 0 até quanto? Até 2000. Ou seja, ΔY, 2000. Agora, a variação em x, ou seja, ΔX, está indo de 0 até 100, ΔX é 100. Ok? Então, nós temos que o A, aqui o coeficiente angular para a reta do faturamento, será, então, ΔY, que é 2000, dividido pelo ΔX, que é 100. Corta, 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 ficou 20 dividido por 1, ou seja, 20. Dessa forma, então, nós temos o que, gente? A vezes o x, ou seja, 20 vezes o x, que dá 20x. Ou seja, a função do faturamento será apenas 20x. Olha o formato aí da função linear. Se passa pela origem, não aparece, ou seja, o coeficiente linear é igual a zero. Agora, pessoal, quando é que a Luísa vai ter um lucro? Quando o faturamento superar o custo, ou seja, o faturamento for maior do que o custo, como a gente escreveu ali. Vem comigo aqui, ó. Então, nós vamos ter que procurar, então, o faturamento da Luísa ser maior do que o custo que ela está tendo. Agora, repare o seguinte, ó. O faturamento não é dado por 20x? Então, substitui aqui, ó, 20x
deve ser maior do que o custo. O custo é 8x mais 10. Nós vamos ter aqui 8 vezes o x somado com o 10. Esse 8x passa para o lado esquerdo trocando o sinal. Então, vai ficar 20x menos 8x, isso dá 12x. Deve ser maior que quanto? Maior que o 10. Desce o 12 dividindo, então o x tem que ser maior que 10 dividido por 12. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que quanto? 10 dividido por 12 é a mesma coisa que 5 sextos. Pessoal, 5 sextos, repare que o numerador aqui, ó, ele é menor do que o denominador. Então, esse valor aqui, ó, será um valor menor do que 1. E esse valor aproximadamente é quanto? 5 dividido por 6, 0,8. Aproximadamente 0,8. Então, a gente pode dizer, ó, que o x ele é maior do que 0,8. Agora é o seguinte, pessoal. O que é o x mesmo? Representa um número de bolsas confeccionadas. Então, pessoal, olha o seguinte. Se o número de bolsas confeccionadas for maior do que 0,8, ela vai sair no lucro. Agora, maior que 0,8, gente, ela pode produzir 0,8 bolsas? Não, ela pode produzir 1, 2, 3, 4. Qual é o primeiro número inteiro que é maior do que 0,8? É 1. Então, a partir de uma bolsa, ou seja, a Luísa produzindo apenas uma única bolsa, ela já estará em lucro. Beleza? Qual a alternativa que fecha aqui, gente? Ó, pelo menos uma bolsa, item B de Brasil. Vamos para a questão número 9, Fundação Getúlio Vargas, diz assim, ó, o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau passa pelos pontos de coordenadas x e y dados abaixo. Então, nós temos aqui, ó, 4 pontos, tá? E ele pergunta o seguinte, ó, podemos concluir que o valor de k mais o m é quanto? Pessoal, onde é que está o k e o m? Estão aqui, ó, o k e o m. Bom, aí é o seguinte, reparem que nós temos aqui, ó, este ponto bem definido e este ponto bem definido. Vamos dizer que esse ponto aqui, ó, é um ponto P e ele tem coordenadas 0 e 5. Enquanto que este ponto aqui, ó, é um ponto Q e ele tem coordenadas 6 e 14. Beleza? Agora é o seguinte, como ele disse que a função é polinomial do primeiro grau, essa função ela pode ser expressa como y é igual a a vezes o x mais o b. Y ou f de x é a mesma coisa, tá, pessoal? O que vamos fazer? Vamos substituir as coordenadas de p e q nessa função. Então, nós vamos ter o seguinte. Primeiro o p, ó, colocando aqui, ó, no lugar do x o 0 e no lugar do y vamos colocar o 5. Vamos lá? Ó. Vai ficar então que 5 é igual a vezes o x, ou seja, a vezes o 0, somado com o b. A vezes 0, esse resultado é igual a 0. Conclusão, gente, o b fica exatamente igual a 5. Então, descobrimos já o valor do b. Fazendo a mesma ideia agora, aqui para o ponto Q. No lugar do x, vamos colocar o 6 e no lugar do y, vamos colocar o 14. Então, nós vamos ter que 14 é igual a vezes 6, ou seja, 6a, somado com o b. Mas o b a gente já sabe que ele vale 5. Então, podemos substituir aqui. Ó. Passa o 5 lá para o lado esquerdo, vai ficar então que 6a é igual a 14 menos o 5, isso aqui dá 9. Dessa forma, pessoal, o a aqui ó, é igual a 9 dividido por 6. Só que 9 dividido por 6, ó, divide por 3 em cima, fica 3. E divide por 3 embaixo, fica 2. Então, encontramos aqui o valor do a também. Então, sabendo o valor do a e o valor do b, nós temos a função y é igual a, né? O a vale quanto? 3 meios, vezes o x, somado com o b, que vale 5. Beleza? Agora, para descobrirmos o valor do m, vamos começar pelo m aqui. Ó. Reparem que esse ponto ele tem coordenadas x valendo m e o y valendo 8. Então, vá na função e no lugar do x coloque o m e no lugar do y coloque o 8. Nós vamos ter o que então? 3 meios que multiplica o m somado com o 5.
Faz o seguinte agora, ó, passa o 5 lá para o lado esquerdo, nós vamos ter o quê? 3m dividido por 2. Vamos fazer aqui, ó. 3m sobre 2 é igual a 8 menos o 5. 8 menos o 5 dá 3. O que acontece? Ó? Podemos tranquilamente cortar esse 3 com esse 3, já que aqui há uma multiplicação, e o 2 vai passar multiplicando. Ou seja, o m é igual a 2, aqui ficou 1, 2 vezes 1, o m vale 2. Ok? Agora, em relação ao k, esse ponto aqui ó, tem coordenadas o x valendo 7 e o y valendo k. Ok? Então, substituindo lá no lugar do x, coloque o 7. Então, nós vamos ter o 7. 3 meios, então, né? Ó, 3 meios vezes o 7, somado com o 5, tá? E isso aqui tudo é igual ao y, e o y vale k. Ok? Então, vai ficar quanto? Ó? O k é igual a 3 vezes 7 dá 21, 21 dividido por 2. 21 dividido por 2, somado com o 5. 21 dividido por 2 dá 10,5. Somado com esse 5 aqui, quanto é que dá, gente? 10,5 mais 5, 15,5. Então, nós temos que o m é igual a 15,5. Como a pergunta, pessoal, é o k mais o m, então será o 2 somado com o 15,5, isso vai dar 17,5, alternativa letra C. Vamos à 10ª e última questão. Questão aqui do Enem diz o seguinte. O gráfico mostra o número de favelas no município do Rio de Janeiro entre 1980 e 2004. Considerando que a variação nesse número entre os anos considerados é linear, ou seja, repare o gráfico aqui, ó, formado por retas, ok? Aí diz o seguinte, ó, se o padrão na variação do período 2004 a 2010 se mantiver nos próximos 6 anos, e sabendo que o número de favelas em 2010 é 968, então o número de favelas em 2016 será de quanto? Pessoal, vamos ajeitar um pouquinho essa frase e vamos começar lendo por aqui, ó. Sabendo que o número de favelas em 2010 é de 968. Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos prolongar aqui e vamos colocar aqui assim, ó, lá em 2010, mais ou menos aqui assim, ó. Ele diz que o número de favelas será de 968 favelas. Aí ele diz o seguinte, agora começa por aqui, ó. Se o padrão na variação do período 2004 a 2010, ou seja, nesse período aqui, ó, nós tivemos essa variação, beleza? Se o padrão na variação do período 2004 a 2010 se mantiver nos próximos 6 anos, ou seja, essa variação aqui, ó, se mantiver nos próximos 6 anos, próximos 6 anos vai dar quando, gente? Aqui, ó, 2010, acrescentando 6 anos, nós teremos 2016, tá? Então, o número de favelas em 2016 será de quanto aqui, gente? Ó? Vamos colocar aqui, ó, N. O número de favelas será igual a quanto? Vamos analisar o seguinte. Entre 2004 e 2010, qual foi o número que aumentou aqui de favelas? Ó? Reparem que foi de quanto? Foi de 750 para 968. Então, esse aumento aqui, ó, que eu vou chamar aqui de H, foi de quanto? Este H, ele é dado pela diferença 968 menos 750. Ok? Ou seja, o aumento de favelas aqui, ó, foi de 218, ou seja, aumentaram 218 favelas. Agora diz o seguinte, ó, passados-se mais 6 anos, reparem que 2004 a 2010, 6 anos. 2010 a 2016, também 6 anos. Ou seja, passados-se mais 6 anos, ele diz que o padrão se mantiver, ó, nos próximos 6 anos, então significa que aqui também terá um aumento de 218 favelas. Ou seja, o valor do N ali em cima será de quanto?
Nós tínhamos aqui, ó, 968 favelas e vai aumentar aqui, ó, 218, ou seja, vai aumentar mais 218 favelas. Então, o número de favelas lá em 2016 estima-se que seja de 1.186 favelas. Beleza? Vamos descer um pouquinho e vamos ver qual alternativa que fecha. Diz o seguinte, ó, então o número de favelas em 2016 será de quanto? Maior que 1.150 e menor do que 1.200, ok? Letra C. Beleza, pessoal? Terminamos então essa aula aqui, resolvemos as 10 questões desse material em PDF. Isso aqui, gente, eu acho muito importante, já que não adianta ficar somente na teoria, exercícios mais fáceis. A gente tem que focar também aquilo que você vai encontrar no Enem e nos vestibulares. Beleza? Pessoal, quer ajudar o canal Mais Matemática? Clique em curtir. Esse vídeo vai ficar mais divulgado, o canal vai ficar com uma divulgação maior no YouTube e vai ajudar aqui o trabalho do professor. Beleza, pessoal? A gente se vê na próxima. Bons estudos em matemática e até mais.